Islamistas soviéticos na Rússia. Os islamistas na Rússia moderna são provocadores treinados pela KGB que combatem tradições e nacionalismo e sonham com uma União Soviética reestabelecida. A sua percepção do Islã se assemelha mais a uma caricatura comunista do que às raízes históricas dos muçulmanos, que são principalmente caucasianos e tártaros. Para entender melhor esse desenvolvimento, as atividades da KGB no Oriente Médio podem ser divididas em períodos de 5 anos. De 1968 a 1972, a KGB deposita grandes esperanças no terrorismo internacional em geral, e particularmente nos palestinos e em outros socialistas árabes. Foco no Egito. De 1973 a 1977, a KGB fica desapontada e os árabes estão frustrados, mas o islamismo financiado pela Arábia Saudita fornece uma ideologia política alternativa para promover sentimentos anti-americanos e pró-russos. Foco no Iraque. De 1978 a 1982, a KGB deposita grandes esperanças na Revolução Islâmica do Irã e em sua expansão para países árabes, e ao mesmo tempo em que exporta o comunismo para o Afeganistão. Foco no Irã. Fim da era de Yuri Andropov, de 1967 a 1982, na KGB. De 1983 a 1987, a KGB fica desapontada, mas é acomodada pela dominação do islamismo sobre o comunismo ortodoxo no Irã. Foco na Síria e no Afeganistão. Fim da era de Piotr Ivashutin, de 1963 a 1987, chefe do GRU, Direção Principal de Inteligência do Estado-Maior-General das Forças Armadas da Rússia. De 1988 a 1992, a KGB retira suas medidas ativas dentro das fronteiras soviéticas e se concentra em provocar conflitos étnicos para dividir e governar separatistas no Cáucaso e em outras partes do Império em desintegração. A KGB está dividida, 1991, e o GRU estabelece grandes bases militares pós-soviéticas em Karabakh, Abcásia e Transnistria. De 1993 a 1997, a KGB, FSB e SVR restabelece o poder comunista em antigas repúblicas soviéticas, exceto os países bálticos, mas falha em fazê-lo na Chechênia. O Afeganistão permanece dividido à medida que um novo grupo de provocadores, os talibãs, emerge para desafiar os combatentes pela liberdade. O GRU, sob o comando de Fyodor Ladygin, LADYGIN, de 1992 a 1997, possui mais recursos à sua disposição do que o SVR sob Primakov, de 1991 a 1996. A KGB concentrou seus esforços em várias estratégias ao longo dos anos, incluindo o apoio a grupos islâmicos como parte de sua política externa. Durante essas fases, os serviços secretos russos exerceram de fato uma influência e controle significativo sobre o terrorismo internacional, incluindo movimentos islâmicos. Essa abordagem não é nova e tem raízes históricas nas práticas da inteligência soviética. Na década de 1920, a inteligência soviética conseguiu infiltrar com sucesso organizações imigrantes monarquistas antissoviéticas e até mesmo criou organizações fictícias, como o Trust, que afirmavam ter infiltrado, mas que na verdade haviam estabelecido por conta própria. Essa tática fazia parte de uma estratégia mais ampla para comprometer grupos antissoviéticos e minar sua credibilidade. As agências de inteligência soviéticas usaram táticas semelhantes nas décadas de 1980 e 1990 para manipular e controlar vários grupos extremistas e nacionalistas, incluindo organizações de extrema-direita e antissemitas como a Pamiat. Essas táticas envolviam o uso desses grupos para fins de propaganda doméstica e encenação de ações de sabotagem e provocação de dissidentes a se rebelarem. Os anos de 1998 a 1992 foram cruciais para o desenvolvimento do islamismo soviético. O KGB e o GRU estavam envolvidos em lutas internas e os seus recursos foram redirecionados para atividades dentro das fronteiras soviéticas. Isso inclui o armamento e treinamento de provocadores e implementação de forças especiais para reprimir protestos e manifestações em várias regiões da União Soviética. Essas práticas históricas de manipulação e infiltração de grupos extremistas e nacionalistas continuaram na era pós-soviética, onde os serviços de inteligência russos mantiveram uma forte influência sobre vários elementos extremistas, incluindo movimentos islâmicos. Compreender essas táticas e seu contexto histórico é essencial para compreender as complexas relações entre a inteligência russa e o terrorismo internacional. A experiência afegã da GRU foi aprender como manipular os islamitas e fazer com que os comunistas da facção Kalk deixassem crescer barbas e se unissem aos seus inimigos declarados. Essa estratégia Kalk ofereceu uma alternativa bem-sucedida à estratégia mais ortodoxa do Parshan, que se baseava em alianças ideologicamente menos controversas. Quando a propriedade soviética foi privatizada, a GRU naturalmente lucrou com a venda de aeronaves e armas. Conforme apontado recentemente pelo pesquisador finlandês Anssi Kullberg, em sua bem documentada tese de mestrado sobre geopolítica russa, o Partido do Renascimento Islâmico foi fundado em Astrakhan em junho de 1990 sob vigilância da KGB para defender um Islã soviético e global contra movimentos separatistas entre as nações muçulmanas.
O Partido Islâmico do Azerbaijão foi fundado em 1991 por um filólogo, um típico representante da lumpen inteligência pós-soviética que era tanto anti-turco quanto antissemita. Seus membros organizaram a queima de uma bandeira de Israel e o treinamento de brigadas islâmicas. O partido lutou contra uma suposta conspiração maçônica internacional para espalhar o modelo de civilização americano, até que a sua liderança foi presa em 1996 acusada de espionagem para o Irã. Igor Rotar, Fundamentalismo Islâmico no Azerbaijão, Mito ou Realidade? Prism 8 de 2000. O patrocínio soviético ao islamismo foi exposto por um líder nacionalista checheno, Ahmad Zakayev, em um revelador folheto sobre o wahhabismo, as drogas do Kremlin contra organizações de libertação nacional. Dizienik Polski, 30 de setembro de 2001. A pesquisadora finlandesa-polonesa Zofia Grodzinska-Clemety, que visitou a Chechênia durante e entre os anos de guerra, também destacou como tanto a inteligência russa quanto a saudita eram consideradas pelos chechenos como forças paralelas que minavam a paz e a liberdade da sociedade chechena. Em sua palestra em Helsinki, em 23 de outubro de 2001, ela observou que a propaganda antissemita sempre era em língua russa e que Deus sempre era mencionado em árabe como Alá, em vez de usar apelações mais populares nas línguas locais. Tem sido muito típico para os islamistas ocidentais insistirem no uso do nome árabe de Deus. Obviamente, o antissemitismo não surgiu das culturas caucasianas ou turcas russas ou tártaras, mas foi importado em nome de um Islã centrado no mundo árabe. Quando as antigas colônias soviéticas declararam independência em 91, muçulmanos militantes como os irmãos Basayev, chechenos e alguns dos árabes afegãos de Hikmatyar foram convidados pela GRU a se juntar a uma causa islâmica em nome de Abkhazia contra a Geórgia. Embora a guerra dos de 92 a 93 tenha sido retratada como uma guerra de independência para os tradicionalmente muçulmanos abkhazianos, os Basayevs e outros voluntários muçulmanos logo descobriram que isso estava longe da verdade. Os chamados abkhazianos eram comunistas antigos que se recusaram a aceitar as mudanças democráticas. Em vez de obter mais autonomia, a Abkházia, assim como Karabakh e Transnistria, praticamente passou a ser operada pelos serviços secretos russos e envolveu-se no comércio internacional de armas e no treinamento de terroristas. De acordo com o pesquisador turco-americano Ali M. Koknar, Shamil Basayev passou por treinamento militar no Afeganistão de abril a julho de 1994. O pesquisador indiano Vinod Anand data sua visita de março a maio de 94, de qualquer forma antes do surgimento dos talibãs. Seu anfitrião na época deve ter sido Hikmatyar ou um de seus subordinados treinados pelos soviéticos. Nunca houve evidência de qualquer contato entre a liderança chechena e os talibãs, exceto por uma missão privada do ex-vice-presidente checheno no início de 2000, quando a Rússia já havia invadido Chechênia pela segunda vez. A República Chechena de Ichkeria declarou independência em 91 e nos primeiros 3 anos a Rússia tentou várias artimanhas para dominá-la. O que havia funcionado em 93 na Geórgia, no Tajiquistão e no Azerbaijão não trouxe resultados na Chechênia. No final, a Rússia lançou 2 invasões em grande escala contra essa pequena nação caucasiana. Muito poucos islamitas mostraram qualquer simpatia por seus companheiros muçulmanos. Irã e Iraque aplaudiram as invasões da Rússia. Embora a Rússia tenha culpado terroristas muçulmanos, árabes, afegãos pela resistência chechena, foram avistados mais voluntários ucranianos ou de origem russa entre os combatentes pela liberdade chechenos do que árabes ou afegãos. As semelhanças táticas entre a Chechênia e o Afeganistão. Forças igualmente sinistras operam em ambos os países. Provocadores foram usados pelos serviços secretos russos para desestabilizar governos, e a mídia mundial foi em grande parte desinformada sobre o que estava acontecendo. Em algum momento, enquanto afegãos eram acusados de lutar na Chechênia, chechenos eram acusados de lutar no Afeganistão. Tais acusações surpreendentemente ilógicas foram transmitidas sem crítica pela mídia ocidental. Poucos jornalistas se deram o trabalho de perguntar por que esses mercenários permaneceram invisíveis, imortais, nenhum corpo encontrado nos campos de batalha e impossíveis de serem capturados vivos, a menos que a Rússia tenha executado seus prisioneiros de guerra antes que pudessem ser interrogados. Ou qual sentido faria ter um ousado intercâmbio de estudantes entre 2 países sem fronteira comum ou mesmo um vizinho comum? Os riscos logísticos por si só certamente desencorajariam tais práticas. Além disso, as origens dessas alegações inconsistentes podem ser rastreadas com relativa facilidade. O mito dos chechenos no Afeganistão foi inventado pelo Times of India em dezembro de 1999, inicialmente se referindo apenas a refugiados, mulheres e crianças. Em abril de 2000, artigos publicados no The Indian Express e no Hindustan Times, distribuídos na internet por conhecidos agentes de desinformação, falavam sobre supostos militantes árabes, paquistaneses e afegãos que alegadamente teriam estado na Chechênia em agosto de 1999, mas retornaram para lutar no Quirguistão antes de se aposentar no Afeganistão. Vinod Anand, Exportação de Terror Sagrado para a Chechênia e a partir do Paquistão e Afeganistão, Análise Estratégica, 24 de março de 2000. Os jornais indianos sempre foram úteis para lançar desinformação russa.
Em abril de 2000, os supostos afegãos da Chechênia e os refugiados chechenos no Afeganistão foram subitamente transformados em combatentes chechenos no Afeganistão pela mídia russa. Gazeta RU, 26 de abril de 2000. Quando uma equipe de TV russa afirmou em 22 de maio de 2000 que Massoud havia admitido a existência de ainda não muitos chechenos no Afeganistão, a agência de notícias Itar TASS relatou dezenas de chechenos avistados no Afeganistão. O que a Reuters e a BBC exageraram para milhares de chechenos. Assim nasceu um mito. Embora a Kabar TV do Cazaquistão tenha buscado 3.260 prisioneiros no Afeganistão para encontrar um checheno, o único candidato acabou sendo um azerbaijano, BBC, 4 de janeiro de 2002. Um repórter de um jornal russo conseguiu encontrar um circassiano que deve ter trabalhado duro para explicar aos seus interrogadores americanos as diferenças entre as nacionalidades caucasianas. MN 6 a 12 de fevereiro de 2002. Havia mais ocidentais entre os prisioneiros da Al-Qaeda. Misteriosamente, nenhum desses chechenos jamais pôde ser entrevistado, ao contrário de 2 uigures chineses capturados que foram apresentados em provavelmente todos os jornais respeitáveis do Ocidente. Isso, é claro, agradou a China, mas forneceu poucas evidências para sustentar os próprios mitos russos sobre o terrorismo. Alegou-se que a maioria dos militantes da Al-Qaeda no Afeganistão era de origem saudita ou egípcia, mas passaportes poderiam ser roubados ou falsificados. Registros capturados em Cabul incluem principalmente nomes iemenitas, seguidos por argelinos, sírios individuais, libaneses, palestinos, kuwaitianos e tunisianos. Jane's Defense Weekly, 30 de janeiro de 2002. O terceiro homem da Al-Qaeda, Abu Zubaydah, foi inicialmente declarado saudita de origem palestina, mas depois reconhecido como ativista iraquiano do partido Baath, socialista árabe. New York Times, 14 de fevereiro de 2002. Der Spiegel, 8 a 18 de fevereiro de 2002. Embora sejam todos árabes, as identidades poderiam fornecer pistas sobre os antecedentes políticos. Os chechenos foram acusados de várias atividades criminosas na Rússia. Há alguns anos surgiram histórias sobre material tóxico escondido em parques de Moscou por terroristas chechenos. Agora sabemos que o exército soviético havia despejado o armamento químico em um parque de Moscou 30 anos antes. TOL, 12 de setembro de 2001. Todas as pistas parecem levar de volta a Terceira Roma e os seus pretorianos, o Serviço de Inteligência Militar Russos, a GRU. De acordo com o próprio presidente russo, em seu discurso no Aquário, em 5 de novembro de 2001, até 421 oficiais da GRU haviam perecido na Chechênia durante 2 anos de guerra, e a GRU continuava a desempenhar um papel nos assuntos externos russos, como pode ser visto no NIS Observed de 28 de novembro de 2001. Mas que papel é esse? Bom, essa aí, então foi a leitura do artigo As Raízes do Terrorismo Islâmico. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. É isso aí, muito obrigado a todos vocês. Até a próxima e falou!